Está selado. Aqui está um. Aqui está ele. Este selo. Então outro está enrolado. Um selo. Outro está enrolado. Um selo. É um livro de redenção. E tudo junto forma o livro. E é selado com 7 selos. E a razão por que ele está do lado de trás é porque está enrolado. O mistério selado está do lado de dentro. E ele só diz: o cavaleiro do cavalo branco ou o cavaleiro do cavalo preto, e seja o que for mais do lado de fora. Mas o mistério do livro todo está nestes selos. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Pai eterno, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado de podermos viver, que é um grande milagre, uma grande bênção para cada um de nós estarmos aqui vivos, para ouvir sua palavra, para dedicar nossa vida ao Senhor, para tirar de nós tudo que é nosso, que é mortal, perecível, e colocar dentro o imortal, o Deus eterno. Fale conosco, Pai, mais uma vez, enquanto meditamos nesta palavra. Dê-nos graça para podermos colocar estes versículos, parágrafos em ordem para mais uma mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quando aquele sacerdócio terminou,
mensagens que ela deve ter sempre o lugar certo para ser transmitida. Tem coisa que a gente prepara para pregar em certos lugares e não consegue. Sempre tem o lugar certo para aquilo. Irmão Brana dizia que as mensagens que ele fosse pregar para gravar, que seria exatamente no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. E nós temos muitas mensagens, centenas de mensagens boas fora, mas as mensagens que vão despertando mais as pessoas e as alicerçando nesta revelação, mas são dadas aqui também no Tabernáculo Brana. Então vamos aprender mais um pouco sobre este sacerdócio. Eu tirei vários parágrafos, eu sei que não dou conta de tudo, mas eu quero deixar para vocês aquilo que o profeta pregou. Para começar, certa tradução da Bíblia, quem pode mexer é só o profeta. Então eu não posso. E o irmão Brana, neste versículo, ele mostrou o que é. A mensagem do sinal, parágrafo 322 e 323. Ele diz em Hebreus 13, 10 e 20, não tendo tempo para ler, anote, eu ia ler, ele é chamado o concerto perpétuo. O sangue de Jesus Cristo é chamado o concerto perpétuo. Sim, Senhor, concerto perpétuo. Por que não foi chamado concerto eterno? Então, se você ver a nossa tradução, está concerto eterno. Mas, irmão Branco diz, por que não foi chamado concerto eterno? Porque não é eterno. Quando somos redimidos, então aí termina. Ele é perpétuo. O que significa que é por certo tempo, até que o tempo termine. Nunca mais haverá outro. Quando o tempo terminar, não necessitaremos do concerto. Porém, até que termine o tempo, necessitamos do concerto. Então, nós tivemos o concerto do tempo da lei, que é o sacerdócio levítico. E este tempo terminou. Quando terminou o sacerdócio, então tem que se introduzir um outro, porque terminou um sacerdócio. Quando terminou aquele sacerdócio levítico, nós já temos isto profetizado na própria Bíblia, que teríamos um novo concerto, que foi o concerto do sacerdócio de Melquisedeque. Então não pode ficar sem um sacerdócio. O que a gente nota é isto. E esses parágrafos irá nos posicionar para vermos quanto nós temos aproveitado do sacerdócio, da intercessão, porque esse é o tempo de sacerdócio. Se não tem sacerdote, não tem intercessão, certo? E se tem sacerdote, tem intercessão. Por isso, o sacerdote do Velho Testamento veio a Arão e depois aquela tribo de Levi. Depois, ao terminar, passou o sacerdócio para um que não tinha nenhuma promessa de sacerdócio naquele sentido, porque ele não veio da tribo de Levi. Jesus veio da tribo de Judá. Então você vê que pela Bíblia as pessoas procuram de um jeito, quer que prossegue daquele jeito, e Deus está fazendo a sua forma de trabalho de outra maneira. O certo era o sacerdócio levítico, mas terminou. Então, quando terminou, Deus levantou outro sacerdócio. Por isso, tu és sacerdote
para sempre, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos estas coisas cumpridas durante esse espaço de 2 milênios. Mas chegou um ponto final. Nós fomos redimidos. O que temos que crer é nisto, que já fomos redimidos, nós não vamos ser redimidos. Já alcançamos a intercessão. Nós não estamos em busca de intercessão. Ele intercedeu por nós. E temos que lembrar quando Jesus falou para Pedro: eu orei por ti, quer dizer, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Pedro ia errar, ia falhar, mas Jesus diz: eu roguei por ti. Ele já tinha uma oração sacerdotal a favor dele. Falhando, ele já receberia o perdão. Foi avisado pelo próprio Jesus. Em São João 17, você vai encontrar que Jesus orou por nós. Ele diz: não somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em sua palavra. Ele já fez esta oração sacerdotal por nós. Então nós já temos a resposta de tudo, o perdão de tudo. É só crer. O que falta no ser humano é crer, porque tudo já foi feito. Amém? Então vamos dar atenção, eu quero ler para vocês. Eu sei que talvez é mais cansativo, mas seria bom para vocês ficarem alicerçados, e porque essa mensagem de ensinamento do irmão Brana, ela tem que ser um alicerce para nós, para podermos construir toda a revelação sobre aquilo. Você não pode construir a revelação dos selos apenas naquele sacerdócio de Melquisedeque. Como você não poderia construir sua vida espiritual apenas no sacerdócio levítico. Porque mudou o sacerdócio. Então aqui nós temos irmão Brana falando, Hebreus capítulo 3, isto é mensagem, capítulo 3, parágrafo 99. Agora não importa quão grande seja a experiência, a não ser que ela se compare com a Escritura, ela está errada. Mas eu sou experiente, tenho muitos anos de experiência, ela não compara com as Escrituras, é errada. Eu tenho tantos anos de crente, mas não está de acordo com as Escrituras, está errado, não importa. O Urim e o Tumim. Para quem não sabe, o Urim e o Tumim eram pedras, também que eram colocadas no templo, e quando as pessoas sonhavam, isto era falado perto daquelas pedras, e se aquilo era real, aquelas pedras manifestavam raios de luz, como aprovando aquilo. Se não era, ela ficava apagada. Então, aquele Urim e o Tumim também terminou, juntamente com o sacerdócio levítico. Naquele período que entrou o sacerdote de Melquisedeque. Então, ele diz aqui, não importa quão bom era o profeta, se ele falasse, aquelas luzes não brilhassem no Urim e Tumim, isto estava errado. Quão bom parece ser o sonho, se não refletisse no Urim e Tumim, estava errado. Quando aquele sacerdócio terminou, o sacerdócio levítico, o sacerdócio do Urim e do Tumim, Deus levantou a sua Bíblia. Então compare isso para você ver o tempo que você está vivendo. Existia o Urim e o Tumim. Quando terminou aquele sacerdócio, Deus então levantou esta Bíblia. E levantou esta Bíblia fechada. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o que o irmão Brana vai ensinar aqui são mensagens anteriores aos selos. E o que nós queremos colocar para te ajudar são as mensagens também após os selos, na revelação, para você ver. Quando terminou aquele sacerdócio, terminou o Urim e o Tumim, Deus levantou a Bíblia Sagrada.
Paulo disse, Gálatas 1:8, se vier um anjo do céu e se pregar qualquer outro evangelho, além desse que vos tenho pregado, que seja anátema. Agora você pega o evangelho que os trinitarianos estão pregando, que a mulher é pastora, que a mulher é missionária, é um evangelho anátema. Não tem esse evangelho pregado por Paulo, de que a mulher era pastora. Não tem este evangelho pregado por Jesus. Jesus nunca teve uma discípula. O Cristo tem aí, só discípula. Mas Jesus não. Jesus tinha discípulo. Quando ele mostrou o quíntuplo de Efésios 4:11, ele não colocou para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra, ele não colocou nenhuma pastora, nenhuma evangelista. Então é só você ler a Bíblia. Efésios 4:11, não importa. O problema nosso hoje é que nós estamos vivendo debaixo de uma lei que dá direito à mulher igual ao homem. Em certos pontos é bom, porque o homem não tem sido homem como a Bíblia diz. É um homem que ama, que age como homem para a sua mulher. Então é bom que tenha certas leis pesadas sobre ele. Não acho ruim isso daí, certo? Não acho ruim. Eu creio que a lei e o castigo é feito para quem erra. Errou, ele é castigado. O filho que erra tem que ser castigado. Nós, como filhos de Deus, se nós não formos açoitados, diz a Bíblia que nós não somos filhos. Mas se nós somos filhos, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? 1 Coríntios 23, 11, 23 em diante, fala sobre isso. Então aqui está. Qualquer mensagem pregada, como eles pregam, Jesus, uma segunda pessoa. Então não é o evangelho de Paulo. Paulo não pregou esse evangelho. Pedro não pregou esse evangelho. Então, o evangelho de Jesus, segunda Espírito Santo, terceira pessoa, não é pregado pelos apóstolos. Os apóstolos nunca pregaram o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma pessoa de Atos para frente, que vocês têm que ver isto. Os evangelhos estavam anunciando o que Jesus fez. Atos dos apóstolos é Atos do Espírito Santo, nos apóstolos. Ali era a maneira que Deus estava fazendo através dos apóstolos, que ele mesmo diz para Pedro, te dou a chave do reino do céu. Ele chegou em Jerusalém, quem tinha a chave era só Pedro. Quem podia abrir, quem tem chave. Eu cheguei aqui, a porta do escritório estava fechada. Não adianta eu querer abrir, não tem chave. Eu tenho que procurar o Pedro daqui da igreja. Falei, cadê o Pedro? Porque ele tem a chave. O irmão, ele precisava do quartinho do choro lá, ficar aberto. Mas cadê o Pedro? Ele precisava de quem tem chave. Vocês estão me entendendo? Parece que certas coisas acontecem porque tem que falar. Certo? Então, quem tem chave que vai fazer isso. Eu, sendo pastor, não tenho chave do escritório. Então não adianta você pensar que você é pastor e tem chave do céu. Entende? Não adianta pensar que é pastor e tem chave do Apocalipse 10, de 1 a 7. Não tem. Então tem que ter aquele que tem a chave. Pedro recebeu a chave que Jesus deu. Brana recebeu a chave para abrir o Apocalipse porque Jesus deu. João tem a chave para comer o livro. A chave é simples, vai ao anjo forte. Foi lá, pegou o livro, pegou a chave, pronto. Aí tem um que tem essa chave. Então não existe ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo de Atos para frente. Você tem em Mateus 28, 19, só uma escritura. E a própria teologia deles diz que não se pode formar uma doutrina baseada em só uma escritura, porque precisa de 2 ou 3 testamentos, testemunhos sobre aquilo. E eles formaram a doutrina da Santíssima Trindade.
e do batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, apenas em uma escritura, Mateus 28, 19. Não tem mais lugar nenhum. Ninguém batizado, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente pode pegar e mostrar para eles, olha, são atos do Espírito Santo nos apóstolos. E de Atos para frente, olha que nós temos Atos 2, 37, 38, Atos 8, 14, 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16, pronto. Batismo em nome do Senhor Jesus. Nós temos. Mas eles não querem, porque eles, sem revelação, querem formar uma doutrina baseada em um só versículo da Bíblia. Está errado. A mensagem que pregamos, mesmo o Cordeiro saiu do trono, não é fundamentada sobre um parágrafo. Os 7 trovões não é fundamentado sobre um parágrafo. Não é só, é 2, 3 também, para não falar muitos. Isso é para poder provar que aquela é a verdadeira mensagem, aquela é doutrina. E você pode crer porque tem mais testemunhas confirmando aquele parágrafo, como tem mais testemunhas confirmando aquele capítulo e versículo da Bíblia. Amém. Bom, gostar disso eu sempre gostei. A habilidade a gente tem só para crer, mas a palavra está aí, claro, para nós. Aquele sacerdócio, mesmo no tempo de Moisés, seria quebrado. Hebreus capítulo 4, mensagem pregada pelo irmão Brana, parágrafo 106. Quando Moisés saiu do deserto com a lei, ele disse: não adulterarás, não roubarás, não matarás, guarde o santo dia sábado. Quando Jesus saiu do deserto, aí ele fala, volta a Moisés. Quando Moisés veio, o diabo o tentou. Logo que o diabo o tentou, ele deu atenção a isto. Moisés deu atenção a isto. Moisés tinha um ponto fraco. Quanto sabe qual era ele? Eu só sei porque o profeta pregou. Então nós temos que ser agradecidos a Deus pela mensagem de uma só pessoa. Nós só sabemos porque o irmão Brana pregou. Ele diz, quanto sabe qual era o ponto fraco de Moisés? Era o temperamento. Você vê aquele homem que Deus testificou dele, o homem mais manso da terra. Mas ele era temperamental. Agia de uma hora para outra, bruscamente. Foi a hora que ele pagou o preço. Muitas vezes você paga o preço no seu casamento, no seu trabalho, por ser temperamental. Agitado, qualquer coisa acontece, você já fala logo, resolve logo, como se aquilo fosse certo. Moisés fez. E por isso, ele não entrou em Canaã. Então, tem hora que vocês pagam o preço. O patrão te apura, o chefe te apura. E você combate. E você corre. E foge. Depois vai pagar o preço. Eu sei que os irmãos entendem isso. É coisa simples, mas é o temperamento da pessoa. Dentro de casa, um fala, o outro fala mais alto. É o temperamento. Deixa um falar alto, o outro cala, fica quieto, para você ver. O temperamental vai pagar o preço. Não pense que você tem grande virtude e que Moisés teve grande virtude quando ele pegou a vara e o povo falando contra ele, contra até mesmo Deus. Nós podia ter deixado nós lá no Egito. Moisés pegou uma vara, enfiou ela 2 vezes na rocha. Porventura não sairá água para vós, rebelde. Olha o homem temperamental. De uma hora para outra. E para um povo não eleito, irmãos.
a expressão do temperamento, do gênio, a um povo não eleito. Aquele povo não era eleito, aquele povo morreu no deserto. Mas Deus não gostou do que ele fez, porque ele pegou a vara e feriu a rocha, porque aquilo estava testificando da segunda crucificação de Jesus Cristo. Mas foi o temperamento dele. Ele teve que pagar o preço. Deus chamou ele lá no Monte Nebo e diz: olha para lá, olha para lá, olha para lá. Você está vendo? O povo vai entrar lá, mas os seus pés não pisará lá. Moisés, Aí depois nós queremos entrar lá com o nosso temperamento, nossas rixas, nossas brigas, nossas discussões dentro de casa, ministerialmente, obreiro contra pastor, e pastor contra igreja, igreja contra pastor. Tem que cada um ver sua posição, seu lugar. A mulher contra o marido contra a mulher. A mulher querendo tomar a posição do marido, o marido toma a posição da mulher. A mulher vai trabalhar, o marido vai lavar fralda. Não seria mal ele lavar fralda a hora que precisa, se ela está doente. Não seria mal ele fazer uma mamadeira, se ela está doente. De vez em quando a gente encontra essas mulheres que choram com um filho, 2 filhos, está chorando. Eu digo: olha, você tem que saber que eu nunca fiz uma mamadeira. Eu dou sempre esse testemunho para as pessoas. Irmã, eu nunca fiz uma mamadeira na minha casa. Minha mulher nunca pediu. Ela fez tudo sozinha. 2, 3 filhos, 6. Nunca fiz. A outra talvez colocaria o homem ali de castigo. Você tem que fazer, tem que me ajudar. Hoje é assim. Também as nossas mulheres de hoje. Ai, Jesus, as mulheres de hoje como frango de granja. E você sabe, não aguenta muito serviço, não aguenta muito trabalho. Não aguenta. E assim os homens também. Eu não vou nem mexer com isso, que eu vou fazer um culto só disso. Porque a gente sabe, é o que nós comemos, os enlatados, os fáceis. Faz de nós os molengas, sem força para o trabalho, sem coragem. A geração daqui para frente, a geração de 2000, é mais fraca do que a geração de 1900. Ela é mais fraca. A geração do século 21 é mais fraca do que a do século 20. E se tiver mais coisa para frente, mais fraco vai ficando. Eu não posso prosseguir nisso. Vocês me desculpem. Mas o certo é que a gente tem que mudar o temperamento. Logo que os viu adorando o bezerro de ouro, ele jogou no chão os mandamentos e os quebrou. Ele foi provado tanto nessa hora, como ele foi provado na hora de meter a vara na rocha 2 vezes. E aqui, a hora que ele viu o povo naquele carnaval, e ele no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e agora ele olha e vê aquele povo dançando ali embaixo, fazendo um carnaval. Ele pegou as tábuas escritas pelo dedo de Deus e jogou sobre eles, sobre aquele bezerro de ouro, quebrando as tábuas. Isso estava mostrando que aquele sacerdócio seria quebrado. Isso é que o profeta diz. E logo que os viu adorando o bezerro de ouro, ele jogou no chão os mandamentos e os quebrou, te mostrando que aquele sacerdócio seria quebrado. E Deus os deu a ele outra vez. O irmão Branham estava falando do irmão Nevo. O irmão Nevo é aquele que vivia junto com o irmão Branham. E ele estava falando aqui em Hebreus, capítulo 6, segunda parte, parágrafo 21. Ele diz: agora, quarta-feira passada, o irmão Nevo tocou no capítulo final da suprema deidade e sacerdócio de nosso Senhor Jesus. Mas se fosse perguntar para o irmão Nevo, que já partiu,
E ele não creria o pai e o filho. Mas irmão Nevo era aquele pastor do Tabernáculo Brana, quando o irmão Brana era profeta. Irmão Brana dizia, nós temos aqui o nosso pastor. Irmão Brana respeitava o ministério pastoral, mesmo na igreja, que ele tinha deixado por eleição aquele pastor. E ele sendo o profeta, o bispo. Tem gente que não entende isso. Mas era o que tinha fundado aquele trabalho. Ele respeitava o irmão Nevo, nós chamamos irmão Neville, porque ele pregou, ele entrou na suprema deidade e sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, que começa lá no princípio. Deus diversas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais através dos profetas, e nesses últimos dias tem nos falado através de seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, terceira parte, parágrafo 171. Irmão Brana está corrigindo o doutor Scofield, que tem a Bíblia dele, a tradução dele. E a Scofield diz que era um sacerdócio, falando de Melquisedeque. Ele dizia, é um sacerdócio. Outros diziam, é um mito, quer dizer, um fato. Irmão Brana veio corrigindo tudo isso. Como poderia isto ser um sacerdócio sem princípio ou fim? Veja você, não era um sacerdócio, era um homem. Melquisedeque, um nome, uma pessoa, um homem. Porque é a forma das pessoas interpretar. Eles não podiam ver que aquele era Deus. Eles viam e traduziram a Bíblia como que aquilo fosse uma ordem sacerdotal apenas. Outro veio e diz, isso é um mito, é um fato. Brana veio e diz, nem uma coisa nem outra. Isso daqui é uma pessoa, é um nome, um homem. Melquisedeque. Isso estava mostrando, ele era uma pessoa. Como é bom a gente poder ter tudo mastigado pelo profeta, né? O tempo que nós vivemos, já no próprio Apocalipse, irmão Brana pregou a visão de Pátimos e mostrou com respeito ao sacerdócio, que o sacerdote do Velho Testamento tinha o cinto na cintura. Parece para nós, mas é o lugar dele. Sim, mas quando é revelado as eras, já no Apocalipse, ele mostra que o cinto não está mais na cintura dele. O cinto está no ombro. Isto é para provar que houve uma mudança. Aqui está o 40, parágrafo 40, visão de Pátimos. Seu serviço tem sido prestado, o sacerdócio está consumado, os dias da profecia têm chegado a um fim. Que profecia? Do sacerdote, daquele sacerdócio da intercessão. Ele já estava mostrando isso, porque ia entrar depois a revelação dos 7 selos, que para revelar os selos, o cordeiro já não estava mais no trono, no altar de intercessão. Ele não era mais aquele sacerdote. Ele era agora o rei. E você tem que acompanhá-lo. Ele está cingido como juiz, e não mais como sacerdote, mostrando isso já nas eras da igreja. Irmão Branham está mostrando. Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 140. Agora já é uma mensagem de 1965. Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, tem pessoas, os que crêem na dualidade, eles dizem que Deus tem uma boca, que Deus tem olhos, que Deus tem lábios. Eles dizem, só que não é Jesus. Brana prega diferente. Deus tem boca, Deus tem olhos, Deus tem lábios. Mas quem ele é?
Aqui está. Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque. Não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem. E para mostrar a manifestação, cada vez que Deus vem para trazer uma mensagem, aquele sacerdócio está sobre o homem. Ele usou isto através de Arão, ele usou isso através dos filhos, que é Levi. Ele usou isso mostrando que era Jesus, um homem, Deus em carne, para poder interceder por nós e fazer o trabalho sacerdotal. Era uma mensagem, mas aquela mensagem era um homem, era um ministério, mas aquele ministério era um homem. Amém? Estão entendendo? Bem, pois este homem ainda não havia nascido. Que homem? Jesus. Mas ele estava em uma teofania, ele não tinha pai, ele não tinha nascido. E era ele. Quem é este Melquisedeque? Não é uma segunda pessoa, é Deus. Sem princípio de dias, sem fim de existência. Não tem pai, não tem mãe. Por certo, está no Velho Testamento. Você tem que ver, ele estava em teofania, é um corpo que aparece, faz o trabalho e logo desaparece. Nós ainda não estamos nesse corpo. Nós estamos num corpo mortal e nesse corpo sujeito ao pecado, vencendo o pecado para desse corpo entrarmos no corpo da teofania. Por isso Jesus sabia todas as coisas. Porque ele já veio em teofania para depois em carne. Nós em carne para depois a teofania. Entende? E Paulo veio e mostra que é um corpo não feito por homens, eterno nos céus. Nós estávamos em Deus. Esse corpo estava em Deus, não esse corpo de carne. Isso daqui é da terra. Mas tem um que estava em Deus. É esse que faz eu crer, é esse que faz eu viver espiritualmente, é esse que ao ouvir a palavra eu digo amém. Hora que ela não é certa, eu digo não é certo, não posso falar amém. Mas se é a Bíblia, amém, 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 você vai confirmar, porque é um corpo que estava em Deus. Você estava em Deus. Em forma do quê? Pensamentos, atributos. Bom, depois eu prego mais sobre isso. Mas só de saber, Deus pensou em você. Ah, não pode. Então eu vou falar o pior. Deus pensou no ladrão da direita. Vou falar numa pior. Deus pensou na prostituta Maria Madalena. Deus pensou na samaritana, na adúltera. Uma mulher que passou por 6 maridos. Deus pensou nela. Por isso, quando Jesus chegou, conversou com ela, ela disse, eu vejo que tu és profeta. Se Deus não tivesse pensado, eu não posso entrar nisso agora. Se ela não estivesse lá no pensamento de Deus, como Anás não estava, o Caifás não estava, Jesus conversou com eles e eles disseram, tem Beelzebu. Eles nunca passaram pela mente de Deus. Eles nunca foram um atributo, um pensamento de Deus. Mas Maria Madalena foi. A samaritana foi. Eu vejo que tu és profeta. Quando a pessoa tem uma representação lá, você estava em Deus. Você estava em Cristo. Por isso você estava no Calvário. Porque quem estava no Calvário era Deus, homem. Quem morreu foi Deus, homem. Não foi Deus Espírito. Não, o Espírito saiu dele. E foi que ele diz, Deus meu. A carne dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o único que podia morrer
É como diz irmão Branham, o único que não pode morrer e o único que podia morrer para me salvar e para te salvar. Mais ninguém. Então, olhando para isso, você vê, quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem, vem, pois esse homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania, então ele não tinha pai nem mãe, ele era Deus, ele mesmo, ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém, o qual é o Rei de paz, Rei de justiça, vem, ele era Melquisedeque, ele não tinha pai nem mãe, princípios de dias ou fim de vida, vem, era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Que era Melquisedeque, era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Correto. Voltemos ao Urim e ao Tumim, que já não existe hoje. No lugar, o que foi posto no lugar dele? Envergonhados dele, parágrafo 76. Agora, ouçam, deixe-me dizer isso naturalmente. Está sendo gravado esta reunião. A razão pela qual estou pedindo, deixe-me dizer, não faça isso, não é uma coisa boa. Mas eu disse, Senhor, costumava ser quando um sonhador tinha um sonho, que eles levavam isto para o Urim e Tumim, e lhes dizia isto, e se o Urim e o Tumim brilhava de volta às luzes, a luz sobrenatural, aquele sonho era verdadeiro. Eu disse, mas aquele sacerdócio e aquele Urim e Tumim já não existem. Sua Bíblia é o Urim e o Tumim agora. Olha, vai acompanhando para você ver. Perdeu, não existe o Urim e o Tumim. Mas onde está o Urim e o Tumim? Sua Bíblia. Mas onde estava o Urim e o Tumim? Não estava dentro da Bíblia também? Mas agora, esta Bíblia já não é mais uma pedra, duas pedras que você teria que contar seu sonho, sua profecia ali perto, e se aquelas pedras não resplandecessem, então era falso seu sonho e sua profecia. Agora é esta Bíblia. Você fala, se não está de acordo com esta Bíblia, é falsa. Sua profecia é falsa. Seu batismo é falso. Sua crença é falsa. A ressurreição isolada do irmão Branham é falsa. Não está aqui. Nem na mensagem. É porque as pessoas não entendem. Mas eu caminharei por esse caminho somente uma vez mais. Ele diz, é Branham falando, não, é o Espírito de Elias. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Não era Jesus, era o Pai falando através da boca dele. Era o Espírito de Elias falando através da boca de William Branham. Porque tem mais uma vez para ele cavalgar mesmo nessa terra. É no 5º ministério. Mas que não é irmão Branham. O 5º selo diz que não é irmão Branham. Perguntas e respostas sobre os selos diz não é irmão Branham. E eles têm as mensagens em mãos e dizendo que é o irmão Branham ainda. Que o irmão Branham vai ressuscitar, vai pregar para os judeus, vai morrer outra vez. Bom, não está de acordo com a Bíblia. Na minha Bíblia está dizendo que ao homem é ordenado morrer somente uma vez. Depois disso o juízo. Você diz, espera lá, mas nós temos quem morreu 2 vezes, temos. Mas foi ressuscitado na hora e voltou a morrer. Porque Deus tinha que fazer aqueles milagres naquele dia. O filho da viúva em Naim, o Lázaro, tinha que ser feito aqueles milagres naquele dia. Agora, uma pessoa que passa anos e anos, depois de dizer que ela vai ressuscitar, quem ressuscita? Ressuscita num outro corpo, já não é nesse corpo mais. Só o ímpio que vai levantar nesse corpo, diz o irmão Branham, para ser julgado. Na festa das trombetas, ele fala sobre isso. Bem, meus irmãos, eu preciso andar rápido aqui, senão eu não termino de ler para vocês. Escuta, eu disse, aquele sacerdócio, aquele Urim e Tumim já não existe. Sua Bíblia é o Urim e Tumim agora. Mas uma coisa aqui, o sacerdócio de Arão cessou quando Jesus morreu. Capítulo 1 de Hebreus, pregado pelo irmão Branham.
Você recorda de Saul, quando ele se apostatou? Ele disse que ele não podia sonhar. E o profeta Samuel estava morto e não havia jeito. Ele disse, nem mesmo Urim fala comigo. O homem estava numa condição tão terrível, que ele queria sonhar, não sonhava. Elia pedia para o Urim e o Tumim, as pedras, falar com ele. Não falava. Tudo em silêncio. Quando a pessoa ora, não tem resposta, não é fácil. E assim estava Saul. Saul se colocou diante do Urim e suas palavras eram mortas como um som surdo. Vem, Deus simplesmente o recusou. E aquele Urim e Tumim, aquela era a vindicação do sacerdócio de Arão. Eu estava pensando, o que é a vindicação do sacerdócio hoje? Qual é a vindicação? Se o Urim e o Tumim era a vindicação daquele sacerdócio, quando a pessoa falava uma coisa e não cumpria, ele ficava mudo. Quando era verdade, ele resplandecia. Era a vindicação do ministério daquele sacerdócio levítico. Aí o irmão Brana vem dizendo assim, e aquele Urim e Tumim, aquela era a vindicação do sacerdócio de Arão. Depois que Arão partiu, Moisés, o peitoral foi colocado na coluna. Agora, parágrafo 55, Hebreus capítulo 1. O sacerdócio de Arão cessou quando Jesus morreu. E agora separa a lei da graça. Ainda temos o Urim e o Tumim. E Paulo estava usando. Tem coisa que eu falo, irmão, nós ainda temos a velha Bíblia. Nós ainda temos a Bíblia fechada. E João a está usando. Mas ela já foi aberta. A vindicação da revelação dos 7 selos é a Bíblia aberta. É o livrinho que João comeu. Se você não come o livrinho, você não sabe saborear o que Deus está dando no momento para você. A comida fresca, o menu de 7 pratos. 7 selos, não 6 selos, 7 selos. Mas o que vindica a mensagem, o que vindicou o Urim e o Tumim, depois nos dias de Paulo, foi esta Bíblia. O que vindica esta Bíblia para nós, quando nós pregamos que ela está aberta, é as mensagens do profeta. É o livro aberto, você sabe ler aqui, está de acordo, essa palavra está de acordo. O mistério aqui é revelado aqui. Agora, é verdade? É. Na Bíblia está dizendo que os mistérios seriam revelados nos dias da voz do 7º anjo. E você tem que saber, quando o mistério é revelado, então aquele sacerdote terminou. E você está agora na palavra do dia, a intercessão, a mensagem do dia. Você está debaixo da proteção, já não tem mais intercessão. O eleito nunca ficou sem. O eleito está debaixo dela, porque é a mensagem do dia. Esse é o sacerdócio, é a revelação. Por quê? Porque aquele próprio Jesus Cristo, que era sacerdote, ele virou rei. Mas não é outro, é o mesmo. Aquele sacerdote estava em brana. Não é outro, é o mesmo. Por fora é brana, por dentro é Jesus. Eu também por fora sou Osmar, por dentro sou Brana e Jesus. Você por fora é o João, é a Maria e assim por diante, mas por dentro. Aleluia. Agora, o sacerdócio de Arão cessou quando Jesus morreu. O Urim e o Tumim hoje é a imortal e eternal palavra de Deus. Nunca pode mudar. Se o irmão Branco pregasse uma mensagem aqui, que não tivesse de acordo com o Urim e o Tumim aqui, essa mensagem é falsa. Por isso a dualidade é falsa, porque ela não está aqui. Por isso a trindade é falsa, ela não está aqui. Por isso a ressurreição isolada do irmão Branco é falsa, ela não está aqui e nem aqui. Tem que colocar essa doutrina perto, para você ver
que aquilo é falso, dizer que foi revelado só 6 selos e não saber do 7º, é porque o irmão Branham não podia falar no seu dia, mas nos dias de João já foi falado. Essa revelação já está aí, era Branham. Ele diz, os 7 mensageiros das 7 eras representam 7 selos. Aquele 7 anjo, 7º anjo da constelação, ele diz, voou para mim. Se voou para ele, ele era o 7º anjo. Ele diz no parágrafo 152 do 7º selo da antiga tradução, aquele 7º anjo era quem tinha a revelação do 7º selo. E voou para quem? Voou para Branham. Amém. Terminando, a Bíblia é o Urim e o Tumim. A Bíblia, o livro antigo e o livro aberto. Vamos dizer, o livro fechado e o livro aberto. Não temos mais o ministério dos dias do livro fechado. Se o povo pudesse entender, o ministério do sacerdócio levítico foi um livro fechado. O ministério do sacerdócio de Melquisedeque foi um livro fechado. Eu tenho que ler um parágrafo aqui, talvez para mim encerrar, para que você entenda que foi o irmão Branham que diz isto. A mensagem do sinal 107. Isso daqui é a tradução, na verdade, que eu tenho, 107. Essa outra que eu li aqui, 322, que é a mensagem mais nova, a tradução, 322, 323. Quantos foram redimidos? Então ali se anula. Quando formos redimidos, ali se anula. O testamento então é sempiterno, o qual significa que é para um certo tempo e nunca haverá outro, quando o tempo terminar. Aquele sacerdócio levítico simplesmente mudou para o sacerdócio de Melquisedeque. É Deus fazendo 3 vezes levítico de Melquisedeque. E quando ele revela os selos, quando ele sai do trono, ele sai da mediação, aí, primeiro selo 24 de uma tradução e 54 da outra. Me perdoe, 50 e 51 da outra. Eu quero ler só o 51. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. O Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Você tem que saber que o Cordeiro, Jesus Cristo, já saiu do posto de intercessão, e o que ele está fazendo com a mensagem da revelação dos 7 selos é te reclamando. Se você não sente um puxãozinho dizendo, você é meu, você me pertence. Quando você ouviu essa mensagem, foi como a samaritana, vejo que tu és profeta. Se alguém ouve a mensagem de João e diz, vejo que tem Beelzebu, ele não é nada diferente de Anás e Caifás. Mas você vai pegar o ladrão da direita, você vai pegar a Maria Madalena, vai pegar a samaritana. Vejo que tu és profeta. Quem foi que fez isso por você? É porque eu vi que o Cordeiro saiu do trono. Eu vi que essa intercessão agora é diferente. Agora nós temos a intercessão pela palavra feito carne em nosso meio. O que Deus fez carne no tempo do irmão Branham. E essa intercessão está aqui. Eu creio, é por crer. Você crê, não é questão do homem não. Sempre foi um homem que Deus operou. Deus veio um homem. A teofania de Jesus Cristo, um homem, Melquisedeque. Depois Jesus Cristo, um homem, o mediador de superior aliança. E agora, vem nos dias de William Branham, o Cordeiro sai do trono e vem para a terra outra vez. Desce na terra, pisa na terra nos Estados Unidos. Você tem que ver, quando o anjo forte desceu do céu, ele não pisou no Brasil, certo? Ele pisou nos Estados Unidos.
As pessoas têm que notar isto. É ali, entre gente, entre povos, que são águas. Ele pisou com o pé direito, com o pé esquerdo na América do Norte. Foi no entardecer, foi quando Deus se materializou para poder revelar estas coisas para nós e para você saber. O sacerdote de Jesus Cristo, esse sacerdócio sempiterno, isto é para um período, até que a palavra fosse revelada, o Cordeiro saísse do trono para a própria palavra ser revelada. Ele saiu do trono, a palavra foi revelada, o que você tem, a intercessão está aqui. Está aqui. Está aqui. Está na pregação. Então, o que é? É você crer na palavra do dia. O que era intercessão era crer em Jesus. Era crer nos apóstolos, era crer no Espírito Santo, era receber a mensagem de Brana, é crer na revelação dos dias da esposa. Tudo está claro. Amém? Quando aquele sacerdócio terminou, por que as pessoas não têm revelação hoje da mensagem? Porque para elas, Jesus ainda é mediador. Para elas, e ele não é mais. E não adianta nem crer, porque não é. Ele saiu da mediação, desceu para revelar os selos. Os selos, eu tenho aqui a revelação dos 7 selos, já está tudo revelado. Pai Celestial, a única coisa é esperar que só o Senhor ilumine o seu povo. Cada um precisa da luz da sua palavra, desta revelação. Ajuda-nos mais. Dependemos de Ti. Nós cremos na sua palavra, cremos no seu trabalho, cremos no seu sacerdócio desde Levítico e também Melquisedeque, e cremos agora na revelação da palavra, quando o Senhor sai do trono e desce e manifesta num homem na terra outra vez, no seu profeta, no 7º anjo. Obrigado por tudo, Pai, por esta luz, por podermos ver estas coisas reveladas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus quer alguém forte também, ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a força natural. Deus quer um homem que ande em sua luz. Deus quer alguém que seja salvo por Jesus.